Quando eu falo que a pseudociência pode matar, vou mostrar um caso para vocês bizarro e revoltante e também muito triste, né? O pai acabou sendo preso por matar o filho ao tentar provar que poderia alimentar o filho com sol, ou seja, fazendo fotossíntese. Então olha o que é, pessoal, quando a gente põe uma ideia na cabeça, essa ideia não tem base científica, porque a ciência é graças a ela que a gente vive mais e vive melhor. Se pegar um jornal da década de 30, 40, 1940, você ia ver lá um idoso de 40 e poucos anos. Você fala, pô, um idoso hoje, 40 e poucos anos, está total na saúde aí, né, com muita vida pela frente. Por que a gente vive mais hoje, vive melhor? Por causa do conhecimento, da alimentação, das vacinas, dos medicamentos, da medicina, tudo, né, pessoal? É um conjunto no qual a ciência passa por testes rigorosos para que dê as descobertas e a gente consiga viver mais e melhor. Essa é a chave, é o ponto. Por isso que a população mundial também chegou a 8 bilhões de pessoas. E aí a gente podia discutir o problema que 8 bilhões de pessoas causam, mas não é o foco. Então isso aqui que é revoltante e triste ao mesmo tempo, tu imagina, pessoal, isso é totalmente criminoso. É algo assustador. Foi com certeza devido à pseudociência. Ele imaginou, leu em algum lugar, alguém falou, se recebeu algum tipo de influência, ele não foi para fontes corretas, né, de pesquisa e deu no que deu. Mas é claro que, puxando isso para a natureza, existem organismos, porque a biologia é muito ampla. Imagina, você fala, o cara estuda biologia, ele sabe tudo de todos. Não, pessoal, existem milhões de espécies, troços bizarros. Pegar de uma célula, de uma bactéria, até os cordados, existe uma infinidade de variações de metabolismo, de resposta, enfim. Vou dar um exemplo para vocês. Se você pegar um organismo unicelular, que a gente chama de euglena, euglena, pessoal, é um organismo, como eu disse para vocês, de uma única célula e que a gente tem um grande problema para classificar eles. Por quê? Repara que eles são protoctistas, mas a gente chega na hora de gravar uma aula, por exemplo, sobre eles e fala, será que eu coloco ele como protozoário ou como alga? Eu falo, não, peraí, vou colocar como alga porque faz fotossíntese. Sim, ele faz fotossíntese, mas olha a bizarrice dessa euglena. Se falta luz, ela para de fazer fotossíntese, tudo bem. Só que o que ela vai fazer então? Ela vai começar a ser heterótrofa, ou seja, ela deixa de ser produtora na fotossíntese e passa a ser consumidora, se alimentando por fagocitose de bactérias do ambiente. Então essa dualidade existe na natureza, mas nós, pessoal, obviamente não temos essa capacidade por vários e vários motivos, né? Até apagou aqui, mas enfim, a reflexão que eu quero fazer com vocês aqui é que na natureza existem, lembra que na biologia a única constante é a variável, ou seja, a única coisa que não muda é que tudo muda, tem muita exceção. Então, claro, se pegar exemplos na natureza de organismos que fazem fotossíntese ou podem se alimentar também de maneira a ser consumidor, existe, claro, mas a nossa espécie nem perto. A gente tem uma pele impermeável, queratinizada. Para fazer a fotossíntese você precisa de pigmentos fotossintetizantes, você precisa de clorofila, né, que vem lá dentro dos cloroplastos, ou até mesmo a clorofila que tem, por exemplo, de uma cianobactéria que não tem os cloroplastos, mas tem os seus pigmentos fotossintetizantes, que faz a conversão da energia. Porque o que é a fotossíntese, pessoal? Olha que interessante é a ciência quando a gente começa a estudar. O que nós fazemos? Nós comemos. Então, pãozinho, massa, carne, tudo, e a gente quebra esse alimento na digestão, absorve os nutrientes e utiliza, por exemplo, o açúcar, a glicose, para produzir energia. Uma planta não tem boca. Como é que ela se alimenta? Absorve pelas raízes? Também não. A raiz absorve água e sai, mas o composto orgânico da planta, ela consegue pela energia luminosa. Então ela pega a energia que viaja 8 minutos e 19 segundos aproximadamente lá do Sol, chega aqui, ela capta essa energia e converte essa energia luminosa em energia química, ou seja, fabrica o seu composto orgânico. Esse composto orgânico vai ser transformado em glicose. Aí o que a glicose acontece com a planta? A planta, moçada, ela precisa do gás oxigênio, ela é aeróbia também. Então ela produz gás oxigênio, mas ela utiliza o gás oxigênio para quê? Para conseguir, depois que formou a glicose, quebrar a glicose e, consequentemente, produzir o seu ATP. Interessantíssimo isso, e aí vem a última reflexão do vídeo. Fala, quais são os maiores produtores de gás oxigênio do mundo? São as plantinhas. Está errado, pessoal. Porque as árvores, essas plantas que a gente fala, as florestas, elas produzem muito gás oxigênio, mas elas usam também aproximadamente 80% ou mais do gás oxigênio que tem na atmosfera e, portanto, que entra nos nossos pulmões, são produzidos por algas unicelulares, pequenininhas lá, que estão aí, por exemplo, formando o fitoplâncton dos nossos oceanos. Então, para fechar o vídeo,
Moçada, ciência, estuda, entenda o método científico e para de acreditar em qualquer pseudociência que nos falam por aí. Um grande abraço.